Um minutinho. Uhum. Bom, acho que agora tá gravando. Acho que agora. Deixa eu ver. Vou fazer o seguinte. Não é isso aqui, né? Essa monitoria. E ia falar com vocês que provavelmente essa deve ser a última que a gente faz pelo Teams, né? Eu creio que depois vocês não tenham mais nenhuma atividade aí para ser feita. Mas qualquer coisa a gente vai tirando Na dúvida. próxima terça Oi? Na próxima terça é de orgânica. Como assim? Tem a de orgânica, atividade avaliativa de orgânica terça que vem. Ah, tá. Isso. Na outra Essa terça. terça agora eu fiz Essa terça coquinho, agora tá aí na fiz- próxima. Ah, não, Isso. então, eu não sabia, mas tudo bem, depois a gente pode fazer outra então. Show Aí a é gente de fica com ela. orgânica. Uhum. Beleza, então, o Felipe vai estar iniciando aí, a gente vai falar sobre a temática que encaminharam para a gente, sobre relação entre concentração, diluição de solução e mistura de soluções. É isso mesmo que ele vai cobrar? Esses três temas? Eu acho que é. Eu não anotei. E me mandaram. É isso. A Manu mandou? Quem mandou foi quem, o Felipe? Acho que foi o Rafael que me mandou, se eu não me engano. Não, às Ele vezes eles anotaram, é porque eu realmente não anotei. Foi Deve uma foto do quadro? Isso, Pode com falar. o Daniel ali. Então, é isso mesmo. Ele falou, até eu reforcei com ele, falei, vai ser só isso mesmo? Ele diz ele que vai ser. Não, tranquilo, então. A gente vai estar iniciando aqui e no final a gente vai estar disponibilizando um exercício diferenciado aí. Tá bom. Beleza? Pode começar aí. Show de bola, então. Então, pessoal, vamos começar aqui falando primeiramente questão de relação de concentrações. Então tá, a primeira coisa que a gente tem que lembrar são as fórmulas que a gente viu acho que a gente viu na última monitoria de físico-química, que a gente viu questão de cálculo de concentração. Não me lembro se foi a última ou a antepenúltima dessa, mas enfim. O que a gente viu? A gente viu o cálculo de concentração comum, né? Que concentração é igual a massa sobre volume, né? Concentração molar, que é massa igual a massa do soluto, dividido por massa molar, vezes volume. O título, né? Que é massa do soluto dividido pela massa do solvente. Ou título sobre volume, né? Que é o volume do soluto dividido pelo volume do solvente. E a densidade, né? Densidade também é massa sobre volume. E basicamente é o seguinte, vocês podem ver que algumas dessas equações, né, dessas fórmulas, elas apresentam algumas coisas em comum, tipo a concentração é massa sobre volume, a densidade também é massa sobre volume. Todas elas utilizam o quê? Sempre utiliza massa. A molaridade utiliza volume, o título sobre volume também utiliza volume. Então a gente pode estabelecer relações, né, entre essas fórmulas. E provavelmente na prova, né, na próxima atividade de vocês, ele vai dar essas formulazinhas aqui, né? Aí, se acaso vocês tiverem como anotar aí na hora, né? Que é basicamente a primeira forma, que é a relação de título e concentração comum. Que é concentração é igual a título vezes a massa dividido pelo volume. Então, pode ser que o Toniel chegue na hora, passe um exercício, ele te dá o título, né? Te deu a massa e te deu o volume. E ele quer a concentração comum. Então, vocês vão usar essa primeira fórmula aqui. Pode ser que ele te dê a concentração comum, né? Que é aquela grama por litro. Te dê a massa e te dê o volume. E aí ele te peça o título. Então, vocês vão usar, né? Essa primeira fórmula aqui. A segunda fórmula é essa aqui, que é a relação título, concentração comum e densidade. São três coisas numa fórmula só, que é dada pela, né, C, que é concentração comum, igual ao título, vezes a densidade, vezes 100. Então, é a mesma coisa que na primeira. Ele pode te dar a densidade e te dar o título, que é a concentração. Ele pode te dar a concentração e a densidade, que é o título, por exemplo. Que aí vocês não precisariam ficar fazendo todas essas equações anteriores aqui. Primeiro calcular concentração, depois calcular densidade, depois, entendeu?
Ficaria mais fácil fazer por assim. A terceira relação que a gente tem é essa aqui, que é a relação entre concentração comum e molar. Que é da concentração, né? É igual a massa, que é o Mzinho aqui, vezes a massa molar da substância. Então, é sempre bom lembrar que na hora da prova vocês têm que ter a tabela periódica para olhar a massa molar, né? E por último, seria essa relação entre concentração molar e título, que no caso é a concentração molar, é igual a título. Ah, tá. É que eu esqueci de adicionar um negócio aqui. Deixa eu acertar aqui. É relação entre concentração molar, título, densidade. Aí, agora tá certo, né? Que no caso, então, a concentração molar é igual ao título vezes a densidade vezes 100, né? Isso tudo dividido pela massa molar. Então, é basicamente isso. Essa parte mais é decorebazinha mesmo. É vocês anotarem essas relações, né? E toda na hora assim da prova, normalmente ele vai passar isso. Ele vai te dar, por exemplo, a concentração molar, vai te dar a densidade, ele quer o título, né? Então, você vai usar qual forma? Você vai usar essa daqui. Ah, ele me deu a concentração comum e me deu o título. E está pedindo a densidade. Vocês vão usar essa formulazinha aqui, entendeu? Então, como por exemplo aqui, né? Um exemplozinho. Então, determine a concentração em mol por litro, né? Mol por litro e grama por litro de 30 gramas de ácido acético presente em 5 litros de vinagre, né? É que ele me dá a massa molar, já que é 60 gramas por mol. Então, vamos vir aqui, né? Primeira coisa que ele pediu é calcular a concentração. Ele quer a concentração de mol por litro, né? Então, por exemplo, aqui é mol por litro, né? E a concentração de grama por litro. Então, eu vou fazer o quê? O cálculo de molaridade, né? E o cálculo de concentração comum. O cálculo de concentração comum, a gente já viu que é fácil. A concentração é igual a massa. A massa que ele deu... Peraí, deixa eu ver qual que é a massa que ele deu. 30, né? Então, aqui a massa é 30, né? Dividido por 5, que é 5 litros, né? Aqui está em gramas, aqui tem litros, então não preciso transformar. Então, eu sei que a concentração aqui é 6 gramas por litro. Beleza. Só que ele quer agora a concentração aqui, ó. Mol por litro. Como que eu vou fazer? Eu vou usar só ir lá, na formulazinha. A relação entre concentração comum e molar. Então, é que essa daqui, ó. Concentração comum é igual a massa vezes... massa vezes... Pera, será que eu anotei certo? Só deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, pessoal. Eu acho que eu anotei alguma coisinha errada aqui. Eu não lembro se é massa vezes massa molar mesmo? Ou é molaridade? Deixa eu só ficar de olho aqui. Ah, não, acho que é isso mesmo. Enfim. Então, ó. Que é essa aqui. Então, ó. Então, a concentração comum, né? É igual a molaridade que eu quero, né? Vezes o quê? A massa molar da minha substância. Então, vamos lá. A concentração comum eu já fiz aqui, que é 6 gramas por litro, né? Então, aqui vai dar 6, certo? Molaridade, que é a mol por litro, eu quero. Vezes a massa molar do ácido acético lá, que é 60, né? 60. 60, é 60 mesmo? Deixa eu conferir aqui, rapidinho. É 60 gramas por mol, tá certo? Então, 60 gramas por mol. Então, basicamente é letra para um lado, número para o outro, né? Então, vai ficar polaridade é igual a 60 gramas por mol, né? Dividido por 6 gramas por litro. Aqui eu corto, né? G com G eu corto. 60 dividido por 6, né? Vai dar 10.
A molaridade vai ser 10 mol. Eu repito o que sobrou. Sobrou mol, sobrou litro. Prontinho. Então, ele só me deu o quê? Ele só me deu o valor em gramas e o valor em litro. Com isso, eu consegui calcular a concentração comum e com base na concentração comum, eu consegui calcular a molaridade. Então, vai ser basicamente isso, que provavelmente vai cair na prova, né? Ele vai te dar a molaridade, vai pedir o título, você vai usar uma fórmula, né? Por exemplo, então, vai te dar a molaridade, ele quer o título, você vai usar o quê? Vai usar essa fórmula aqui de baixo, né? Ele vai te dar a densidade também, no caso. Ah, ele me deu a concentração comum. Eu quero a massa da né? Ele me deu o título e a concentração. Eu quero a massa. Vou usar a primeira forma. E é basicamente isso. Essa parte não tem. É mais realmente decorar essas formulazinhas mesmo e jogar lá na hora, com base nas informações que ele dá. Ele fala também que pode ser feito em regra de 3, Regra de 3. sem fórmula. Fórmula. Deixa eu ver se eu lembro mais ou menos como é que faz com regra de 3. Natan, você lembra, talvez, Natan? Da regra de 3, eu tenho uma atividade aqui, que inclusive é relacionada a isso, que foi até a atividade validativa nossa do ano passado. Uhum. Deixa eu até puxar aqui direitinho. Eu usei, se eu não me engano, regra de 3. Deixa eu só ver aqui. Cara, regra de 3 eu não lembro, cara. É que você vai ter, assim, como se diz, um pouquinho mais de trabalho. Ela é mais fácil para você responder, mas vai te fazer mais trabalho. Tipo, vai ter questão que você vai ter que fazer 3 regras de 3, por exemplo. Não, Deus me livre. Na fórmula é mais Sim, rápido. Eu acho que ele e podia. ele também. Pode falar. Não, eu acho que ele era para dar fórmula, ou deixar vocês olharem em algum lugar as fórmulas, porque não faz sentido ficar decorando Vai fórmula. ser de consulta. A gente consulta, né? É, Consulta? sim, essa é. Sim. E também, pelo que eu vejo ele fazendo regra de 3, você já tem que fazer uma conversão momentânea em algumas coisas, entendeu? Porque senão, tipo, não converteu isso daqui, aí converteu os outros, já vai dar errado, entendeu? Fez praticamente à toa, aí tem que converter, tipo, você vai utilizar 4 tipos de informações. Às vezes você tem que fazer a conversão das 4. Esse daqui, ó, tá em ml, tem que transformar em litro, entendeu? Aí, tipo, nossa, fiz isso aqui, mas não fiz aqui, ó, tá vendo? Já era, entendeu? O resultado já vai dar diferente. Pode dar até um resultado próximo. Tipo, 6,0, mas era 60, entendeu? Tipo, Então, eu tenho aqui uma atividade que eu vou até compartilhar com vocês depois, que eu fiz ano passado, e tem basicamente algumas questões de regra de 3, cara. Você consegue puxar aí, Felipe, o material? Se eu te enviar? Rapaz, eu teria que abrir o WhatsApp aqui no computador, pra ver se eu consigo. Pode continuar a apresentação e depois, então, disponibilizo aí o documento com as questões e embaixo eu vou colocar a chave de resposta. Só que aí eu tenho que confirmar direitinho que eu vou editar o negócio, que eu tirei 1,95, acho, na questão. Ele descontou alguma coisa lá, mas eu ajeito aqui e mando para vocês aí depois, então. Mas pode continuar a explicação. Fechou, então. Então, antes de continuar, ficou alguma coisa em dúvida nessa parte? Deu pra mais ou menos entender, assim, como é que... Deu pra entender. Show de bola, então. Vamos para a próxima parte aqui, que é... tá. Diluição de uma solução. O que é você diluir uma solução? É você adicionar solvente em uma solução, só que você não modifica a quantidade do soluto, né? Então, basicamente é o seguinte, quando a quantidade de solvente, ou seja, o volume da solução aumenta e a quantidade de soluto fica igual, a concentração diminui. Ou seja, a concentração de uma solução ela é inversamente proporcional ao volume, aos valores de volume. Então, é basicamente o seguinte, deixa eu apagar aqui rapidinho. Só apagar aqui rapidinho. Aí. É basicamente o seguinte, né? Então, a concentração, né? A gente viu que é massa sobre volume, né? Então, basicamente é o seguinte. Quando eu faço diluição, eu aumento o meu volume e o meu soluto continua.
Como eu aumentei meu volume, eu tenho uma quantidade igual de soluto, só que dissolvido em um maior volume. Ou seja, a concentração dele é bem maior. Então, isso são constantes inversamente proporcionais. Se por acaso eu aumentasse a concentração, então, por exemplo, eu aumento... como é que troca? Então, se eu aumentasse a concentração, eu iria abaixar meu volume. E assim por diante. Então, se eu aumento o volume, abaixa a concentração. Se eu aumento a concentração, abaixa o volume, né? E assim por diante. Aí, beleza. Então, é basicamente o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, quando a gente... um tanque, né? Quando vai fazer um tanque, por exemplo. Então, você coloca um pozinho na jarra e bota um pouco de água. Então, você tem uma solução muito concentrada ali. Então, ali você tem concentração, determina a mesma quantia de soluto em um determinado volume. Só que aí você fala, esse suco está muito forte, vou adicionar mais água. O que você fez? Você diluiu. Você tem a mesma quantidade de soluto, só que agora com um volume maior. Ou seja, a concentração dele ela diminuiu. E aí, basicamente, a gente tem como eu vou falar? Alguns cálculozinhos que você pode fazer, por exemplo, para saber a concentração de uma solução no qual você diluiu, o volume final dessa solução, que é basicamente isso aqui, que é o CI, CI ou C1 vezes VI ou V1 igual a CF vezes VF, que no caso o CI é a concentração inicial, VI é o volume inicial, o CF é a concentração final e o VF é o volume final. Vou pegar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para explicar a vocês. Então, por exemplo, aqui. Então, ao diluir 100 ml de uma solução de concentração igual a 15 gramas por litro, ao volume final de 150 ml, qual será a nova concentração? Então, vamos lá. Então, ele me deu aqui, primeiro eu tenho uma solução, né? Vamos botar aqui, tem uma soluçãozinha aqui, né? Certo? Ele me deu que essa solução, ela tem concentração igual a 15 gramas por litro, né? 15 gramas por litro. E o volume dela é... Deixa eu acertar aqui. É 100 ml. Eu peguei e diluí essa concentração. Eu fui lá e diluí, né? Adicionei mais volume, né? Adicionei mais solvente, no caso. Então, agora o volume passou a ser o quê? Agora o volume passou a ser 150, certo? 150 ml. E agora ele quer saber qual que é a concentração dessa substância. Dessa solução. Qual que é a minha concentração? Então, vou usar aquela forma. Concentração inicial, né? Então, essa aqui é a primeira solução, né? Essa aqui é a segunda. Então, a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final, que eu não sei, vezes o volume final. Então, lá, concentração inicial. Então, a primeira solução que eu tinha, ela tinha o quê? 15 gramas. Então, aqui vai dar, né, 15. Vezes, qual é o volume da minha solução inicial? 100 ml, certo? Aqui, 100, né, 100 ml. Igual... Qual é a concentração final? Não sei. Certo? Volume final, 150. Então, aqui 15 vezes 100 vai dar 1.500, né? Eu acho que é 1.500? É 1.500, né? Tá certo. 1.500 igual a concentração final vezes 150. Então, isso aqui vai passar dividindo, né? Então, concentração
Deixa eu apagar aqui. Concentração final vai ser igual a 1.500. Não, 1.500 dividido por 150. Corto o zero aqui, né? Então, concentração final é igual a 10 gramas por litro. Então, vocês perceberam? Aqui eu tinha 100, né? Aumentei para 150. Então, eu aumentei meu volume. Lembra que eu falei anteriormente? Se eu aumento o volume, eu abaixo a concentração. A concentração antes era 15. Agora ela passou para 10. Então, é basicamente isso. Essa é a formulazinha. Concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. Pode ser, por exemplo, na prova que ele te dê a concentração inicial e o volume inicial e ele peça o volume final. Ele só te dê a concentração, né? Ou vice-versa, ele te dá a concentração final e o volume final e ele quer o volume inicial, por exemplo. Certo? Vamos pegar o segundo exemplo. Então, aqui, foram adicionados 200 ml de uma solução aquosa de glicose, de concentração 60 gramas, e 30 ml de uma solução de glicose a 120 gramas, né? Então, a concentração da solução final será o quê? Essa aqui é até mais fácil de resolver. Basicamente é o seguinte. Deixa eu apagar aqui. É mais fácil. Então, eu tenho uma solução, certo? Deixa eu só ver os valores lá. 200 ml, beleza. Então, aqui a concentração dela é 60 gramas, né? E o volume é 200. E 200, beleza? Eu juntei com, né? Eu adicionei a uma outra solução do mesmo soluto, né? De glicose, cuja concentração era, deixa eu só conferir aqui, 120, beleza. Concentração era 120, né? E o volume é igual a 300, né? Beleza. Adicionei essas duas substâncias. Depois eu diluí, né? Eu obtive uma nova solução aqui, né? Ele quer saber qual é a concentração, né? A concentração final e qual, né? E o volume, no caso aqui, eu já tenho, né? Antes eu tinha 200, né? É a mesma solução. Então, 200 mais 300, então o volume final eu já tenho que é 500, certo? Então, eu já tenho aqui que é 500 ml. Quero achar a concentração, só jogar na fórmula. Então, concentração inicial da primeira substância, quer dizer, da primeira solução é 60, mais o volume, que é 200. Isso, beleza. Mais a concentração inicial da segunda substância, que é 120, mais 300, quer dizer, 300 ml, que é o volume da segunda, né, o volume da segunda solução. E aí eu tenho a concentração final, que eu não sei, mais 500. Não, mais não. Eu escrevi errado aqui. Que no caso é... Eu escrevi errado aqui, desculpa pessoal. Aqui no caso é vezes, né? É vezes 200. Vezes 200. Aqui que é o mais. E aqui é vezes também. Aqui é vezes. Né? Aqui também é vezes. Beleza. Vezes 500. Então, ó, deixa eu fazer a conta aqui. 60 vezes 200 vai dar 12.000. Mais, deixa eu só fazer outra conta aqui. 120 vezes 300, 36.000. 36.000. 36.000? É. Igual a
Coeficiente final vezes 500. Aqui somando 36.000 com 12.000 dá 48.000, Natan? É isso mesmo, né? Como? 36.000 com 12.000, 48.000, né? Isso. Beleza. Então vai ficar a concentração final. Vai ser 48.000 dividido por 500. E por 500, isso vai dar, deixa eu fazer aqui, vai dar que a concentração final, né, foi de 96 gramas por litro. Show de bola? Deu para entender essa parte? É basicamente isso. Ele vai te dar uma solução, ou duas, igual eu fiz ali, e ele vai diluir, né, te dar um volume, vai te dar uma concentração, e você vai ter que calcular com base, né? Com base no... O que é que tá passando a moto ali? Aí. Vai ter que calcular com base ali o que ele vai pedindo. Ou concentração, ou ele vai pedir o volume inicial, alguma coisa do tipo assim. Ah, tá. Uma coisa que eu ia falar antes. Deixa eu anotei aqui não. Eu ia falar antes de dar da sequência, que é isso aqui. É um macetezinho bem legal que dá para fazer. Deixa eu só apagar aqui primeiro. Porque você não precisa. Às vezes você não precisa nem fazer conta. Você só olhando você consegue ter. Já ter uma noção. Então, por exemplo, é o seguinte, eu tenho duas soluções aqui, né? Então, essa aqui é a solução inicial, né? E aqui é a solução final. A solução inicial, ela tem... Agora vamos botar concentração molar. Vamos botar. A concentração molar dela é 3 mol, né? 3 mol por litro. E o volume deixa eu ver aqui, 200 ml, né? O volume aqui é 200 ml, certo? Aí é o seguinte, ele me deu que a concentração final aqui é de 1 mol. De 1 mol, né? De 1 mol por litro. E ele pede assim, qual que é o volume, né? Qual que é o volume final dessa solução? Qual deve ser o volume final? Como que vocês poderiam fazer isso sem fórmula? É só olhar assim. Você está vendo que a concentração aqui era 3, aqui foi para 1. Então ela baixou. Se eu abaixo a concentração, eu aumento o volume. Lembra? São inversamente proporcionais. Então lá, de 3 para 1, ele fez o quê? Ele dividiu o valor por 3. Certo? Se é inversamente proporcional, se aqui eu dividir por 3, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 3. Então, 200 vezes 3, eu tenho que um volume aqui de 600 ml. Sem precisar fazer cálculo. Entendeu? É um macetezinho que você pode fazer. Mas vocês têm que lembrar sempre daquela regrinha. Se aumenta o volume, abaixa a concentração. Se a concentração aumenta, o volume abaixa. Vamos pegar outro exemplo aqui. Mesma coisa. Então, aqui são duas soluções, né? Então, a primeira, ela tem concentração de 20, né? A concentração dela é 20 gramas por litro. E o volume dela é 100, né? 100. A concentração da segunda, ele me deu... Ele não tem, né? Não tenho. E o volume, ele me deu que o volume é 400. Ou seja, de 100 para 400, eu aumentei o volume. Logo, a minha concentração vai abaixar. Então, vamos lá. De 100 para 400, eu multiplico por 4. Se volume é inversamente proporcional à concentração, aqui em cima, então, eu vou dividir por 4. Então, 20 dividido por 4, eu tenho que a minha concentração é 5. Sem precisar fazer continha. Claro que, claro que isso só funciona também com
quando você consegue, por exemplo, fazer uma conta correta, né? Então, por exemplo, aqui fosse 20 dividido por 6, daria 1. Ou 20 dividido por 7, daria talvez um número muito com vírgula, talvez. Então, pode ser que o resultado não dê certo. Mas é um macetezinho bom que dá para fazer. Dá para poupar tempo na hora da prova também, fazer mais rápido. Então, é basicamente isso. Ficou alguma dúvida, talvez? É basicamente uma matéria anterior, né? É tipo que só que combinada. É. Basicamente isso. O pessoal que falou que tá tudo certo. Deixa eu só pegar agora a última matéria, não é difícil também, que é mistura de solução. A mistura de solução também é tranquilo. Basicamente, o que é você misturar uma solução? É você colocar duas ou mais soluções em um mesmo recipiente, né? E aí ela pode ocorrer de duas formas. Ou é uma solução com o mesmo soluto, ou com um soluto diferente. Então, por exemplo, é o seguinte. Eu tenho uma solução que tem 50 ml de solvente, por exemplo, de água, e 30 gramas de um soluto. Por exemplo, que o soluto seja NaCl, né? Sal de cozinha. A minha segunda solução tem 100 ml e 20 gramas de soluto. Então, eu tenho o mesmo solvente e o mesmo soluto, né? Então, na primeira, 50 ml de água, 30 gramas de sal de cozinha. Na segunda, 100 ml de água, 20 gramas de sal de cozinha. Vou misturar as duas. Qual é a concentração e qual é o volume final? Então, como é o mesmo soluto e o mesmo solvente, é só eu somar. Eu tinha, antes, na primeira eu tinha 30, né? 30 gramas. Depois, na segunda eu tinha 20. Então, a concentração agora é 50 gramas. E eu tinha 100 ml na segunda e 50 na primeira. Então, logo, o volume total é 150. Então, isso aí é tranquilo de fazer. Porém, pode ser que ele dê alguns exemplos de soluções que não têm solutos diferentes. Que têm solutos diferentes. Igual, por exemplo, aqui. Ele pode dar uma mistura de uma solução que tem 300 ml de água e 60 gramas de brometo. Não, brometo de potássio, acho que é. Acho que é brometo de potássio. Mais 500 ml, mais uma solução de 500 ml de água com 40 gramas de iodeto de potássio, acho que é isso. Então, eu tenho solventes iguais, né? 30 água e água. Então, 30 mais 50, 800 ml de água. Só que eu tenho solutos diferentes. Então, ou seja, minha concentração é diferente. Então, como é que eu vou saber a concentração real, a concentração final dessa solução? Vocês vão ter que usar aquela mesma formulazinha que eu estava fazendo anteriormente. Só que agora vocês vão ter que fazer essa fórmula para os dois solutos que você tem dentro da sua solução. Certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma solução aqui de NaCl, certo? NaCl. Essa concentração de NaCl, ela tem 100 ml, esse é o volume dela. E a concentração dessa solução é 10 gramas por litro. Né? 10 gramas por litro. Eu adicionei essa solução de NaCl a uma outra solução, só que agora com sacarose. Né? Sacarose. Né? Mas são solutos diferentes. A solução de sacarose ela tem 200 ml, né? E a concentração dela 20 gramas por litro. Obtive aqui minha solução final, né? Aqui, solução final. O volume, né? Então, no caso, o solvente dos dois aqui são água, né? Então, se o solvente é igual, então 200 com mais... Ah, pera que eu notei errado. Aqui não é
Aqui não é 100, não. Aqui é 200. Espera aí. Aqui o volume da primeira é 200. Então, por exemplo, então 200 com 200, então o volume aqui 40, né? 40 ml. Qual é a concentração? Né? Então, eu vou ter que usar aquela formulazinha para os dois. Vou ter que fazer a concentração da sacarose e fazer a concentração do NaCl. Então, primeira coisa a fazer, vamos fazer do NaCl, certo? Do NaCl. Então, vamos lá. Concentração inicial vezes com volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Concentração, né? Concentração inicial, 10. Volume, 200. Concentração final, não sei, vezes volume final, 400. Aqui, 200 vezes 10 vai dar 2.000, certo? 2.000 igual a SF vezes 400. Então, a concentração final do NaCl vai ser o quê? 2.000 dividido por 400. Que no caso vai dar 5. 5 gramas por litro. Então, beleza. Achei a concentração do NaCl, né? Então, de 10 gramas ele foi para 5, né? Agora, vamos fazer a da sacarose. Usando a mesma forma. Concentração inicial vezes concentração final é igual a concentração... Quer dizer, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Então, a concentração 20, né? Volume era 200. Concentração eu não tenho. Vezes o volume, que eu tenho que é 400. Fazendo direto aqui, 20 vezes 200 vai dar 4.000. Dá 4.000. Dividido por 4, né? Vai ser dividido por 400. Dividido aqui por 400. Então eu sei que minha solução aqui vai dar, né? A concentração de sacarose na solução final é 10 gramas. Então pronto, descobri qual é a concentração de cada um dos meus solutos. É basicamente isso que a gente tem que fazer. E aí que pode ser o seguinte. Nesse caso aqui, ele deu a sacarose. Sacarose é uma molécula grande, né? Ela é difícil de dissociar. Pode ser que ele peça um exercício em que ele dê moléculas que se dissociam quando elas estão se formam íons, né? E aí, por exemplo, ele pode pedir assim, qual é a concentração de íons de potássio em uma solução? Pode ser que ele peça isso. Então, é basicamente o seguinte. Então, vamos pegar essa solução aqui, né? Então, tenho duas soluções aqui. A minha primeira solução é de cloreto de potássio. O cloreto de potássio, quando ele está em meio aquoso, ele se divide. Então, ele se divide em potássio e divide em cloro, né? E íons cloro. Aí ele me deu que... Deixa eu ver aqui. A concentração aqui é 4, né? 4. E o volume é 150. Beleza. 150. Aqui, né, essa solução aqui, ela foi misturada a uma solução de sulfato de potássio. Que esse cara aqui é o K2SO4. Essa substância também, água, ela se divide. Ela se divide em dois igual essa daqui. Então, esse potássio é liberado, depois esse SO4 é liberado também. Que ele me deu que a concentração deixa eu ver, a concentração é 3. O volume aqui é 350. 350. Beleza, aqui eu tenho a minha solução final, né?
Ele quer saber qual seria a concentração de íons dentro dessa molécula. Por exemplo, qual seria a concentração de íons de potássio dentro dessa molécula? Dentro dessa molécula, não. Dentro dessa solução, certo? E aqui o volume é o mesmo soluto, né? Então, 350 por 150 vai dar 500 ml. 500 ml. Beleza. Então, lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, descobrir a concentração, né? Concentração final de cada uma das substâncias. Então, vamos lá. Então, referente ao KCl, né? Que é o cloreto de potássio. Então, a concentração inicial, que é 4 vezes 150 é igual à concentração final, eu não sei, vezes, né? Vezes 500, que é o volume final. Fazendo de forma mais rápida aqui, eu sei que a concentração final aqui, que eu tinha anotado, de KCl, né? É 1,2. Ou seja, cada litro dessa solução, eu tenho 1,2 gramas de KCl. Beleza. Agora, fazendo aqui a do sulfato de sulfato. Gente, não repara que minha cachorra tá brincando aqui, então ela faz barulho mesmo, tá? Se estiver atrapalhando, só falar. Então, ó, sulfato de potássio. Então, a concentração de sulfato de potássio é 3 vezes o volume inicial, né? 350. Igual a concentração final, que eu não tenho, vezes 500. Então, o resultado aqui, concentração final, fazendo de forma mais rápida, concentração final é 2,1 mol. 2,1 gramas, quer dizer. Ou seja, cada litro tem 2,1 gramas dessa substância aí. Tá, agora como que eu vou descobrir qual é a concentração de potássio, de íon potássio? Então, é o seguinte. Como eu falei anteriormente, o KCl, quando ele está em meio aquoso, ele é dividido. Então, ele fica assim. Eu libero o K, né? O K mais aqui. E libero Cl menos. Cl menos. Então, é basicamente o seguinte. O que a gente viu? Que a concentração final de cloreto de potássio era 1,2. Logo, eu liberei a mesma concentração. Ou seja, eu liberei 1,2 de potássio mais 1,2 de cloro. Pegando aqui o sulfato de potássio. O sulfato de potássio é a mesma coisa que a gente viu aqui com cloro. Então, K2SO4. SO4. Beleza? O K2SO4, ele libera 2K+. Ele libera 2K+ aqui. Mais um SO4. Né? Mais um SO4. Aqui eu contei o quê? A concentração do K2SO4 que era 2,1. Logo, eu liberei a mesma quantidade. Certo? Liberei a mesma quantidade. Então, aqui eu liberei 2,1. Mais aqui eu liberei também 2,1. Só que aqui vocês têm que lembrar que eu tenho um 2, tá? Esse 2 aqui na frente, quer dizer que eu tenho 2 potássio. Ou seja, esse 2,1 aqui vai multiplicar por 2. Então, eu liberei 4,2 potássios. Agora eu pergunto, qual é a concentração de potássio? É só eu pegar quantos eu liberei pelo KCl e quantos eu liberei no K2SO4. No KCl, eu liberei 1,2, certo? 1,2. No sulfato de potássio, eu liberei 4,2. Logo, somando aqui, eu tenho que a concentração de potássio na minha solução, então 4,2 mais 1,2 é de 5, vai dar 5,4. Então, é basicamente isso.
Ele poderia, por exemplo, pedir assim, qual é a concentração de cloro? A concentração de cloro é só pegar o valor de cloro aqui. Se eu liberei 1,2 gramas ou mols de cloreto de potássio, logo eu liberei 1,2 mols de cloro. E assim por diante. Ficou alguma dúvida, talvez? Acho que é só isso mesmo, basicamente. Não, ficou bom. Você explicou, no caso aí a gente viu anteriormente, cada fórmula aí separadamente, agora o que ele vai cobrar é tipo que é uma mistura, né? Mas ele não vai deixar de dar as informações. Às vezes ele vai dar tudo, só vai faltar aquilo que você vai buscar. Às vezes vai estar do lado depois do igual ou antes. Então é só ajustar a fórmula ao cálculo, né? Isso. Isso aí. Mas beleza. Agora eu vou estar disponibilizando aqui, eu vou estar aqui no chat a lista de exercícios aí para vocês estarem dando uma olhadinha. E embaixo dela eu vou colocar a chave de correção para vocês acompanhando e fazerem acompanhando, né? Só me confirma, por favor, se chegou aí a atividade. E a resposta vai logo abaixo. Rapaz, o Flamengo tomou um gol no último minuto, hein? Acabei de ver aqui agora. Ei, minha nossa senhora. Olha, a melhor coisa que eu vim fazer foi ver essa aula, tá? Pelo menos tô estudando, mano, do que ver essa desgraça desse jogo. Minha nossa. Não, eu falei assim, caraca. Fortaleza já não ganha não sei quanto. Eu falei, quem é que vai ganhar contra o Flamengo? Não deu outra. Não deu outra. É sempre assim, bicho. Nunca vi igual. Não, nossa, Ganhou. tá horrível. Rapaz, mas acho que era a Série D. Time de Série D, na moral. Tô tentando virar torcedor do Estrela agora, mano, do que torcer pro Flamengo. Rapaz, igual eu tava vendo os caras falar, cara, o Arão é muito, muito esquisito, cara. O Arão do nada ele joga pra caramba, faz gol. Hoje não fez nada. O mais vaiado do jogo hoje foi Hoje ele deu uma assistência, né, pro time adversário. Exatamente. Mas tá doido, bicho. Mas, pô, 3 volantes também. Não se começa um jogo com 3 volantes nunca. Mano, Paulo Souza tá... Tomara que seja a queda dele, né? Ou vamos continuar em rumo da Série D. Ele tá pedindo pra, ele tá pedindo pra sair. Ele tá pedindo. Rapaz, e o pior é que se ele sair, cara, agora esperou o Jorge Jesus assinar lá com outro time pra mandar o cara embora. Eu acho que esse é o Braz, que é o diretor, se não me engano. Ele é O vice. Braz é o vice-presidente. O diretor é o Bruno Spindler. Esse Braz aí que é meio burrão. Não, mas também é difícil. O Jorge, era bem difícil ele vir também, porque o Coisa injetou muito dinheiro também, o Fenerbahçe. Esperou muito, cara. Aí o Fenerbahçe lá aceitou. Ele aceitou. Mas tem outros técnicos bons por aí também. Tem, pô. Tem o Leonardo Jardim, foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Tem um que eu esqueci agora, que ele foi ex-técnico do Roma, tá ligado? Tem uns caras bons. Não, mas vamos seguir com o Paulo Souza, pô. Paulo Souza... Vamos ver, né? O cara que só treina seleção é complicado. Não, pô, ele vai fazer um feito histórico. Mas eu vou parar a gravação aqui e vou falar um negocinho com vocês aí, só um minutinho. Show.